E aí, como é que eu vou criar essa receita do zero, então? Não basta simplesmente tu abrir o teu programa, o teu software, ou tu querer rascunhar num papel, jogar os insumos ao vento e achar que vai sair uma receita boa. A gente precisa ter um passo a passo ali. Esse aqui é o que eu criei, é o que eu já vi em alguns podcasts gringos que o pessoal fala também, basicamente segue mesmo essa mesma linha. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente criar uma receita do zero, definir o estilo e buscar informação no guia de estilo do BJCP. A gente vai produzir uma RIS. Cara, então, primeira coisa, definir o estilo e vamos buscar no guia de estilo do BJCP. Lá dentro do BJCP, o que eu acho principal para a gente olhar em primeiro momento é a impressão geral da cerveja, vai te dar uma coordenada mais ampla ali do que a gente espera dela. As descrições de aromas, sabores e os ingredientes característicos. Por ali, a gente já vai ter uma base bem sólida, mais ou menos, do que a gente vai precisar e do que esperar daquela cerveja, se está de acordo com o que tu estava pensando, e aí a gente segue para frente. Depois que eu defini o estilo, dei uma olhada no BJCP, sei mais ou menos o que eu posso esperar dela. Um ponto importante que eu já falei aqui, eu vou repetir isso várias vezes, já repeti também, já falei isso em alguns posts no Instagram lá, é que a gente precisa ter referência de cervejas para a gente produzir uma cerveja boa. A gente não consegue produzir uma cerveja legal se a gente não tem referência. Se eu acho que, nada contra, né? Mas se eu acho que Brahma é bom, cara, sabe, é porque falta referência para ti, tu ainda não tomou alguma coisa que seja muito boa para achar aquilo ali bom. E isso acontece bastante, a galera às vezes está começando, fez uma cerveja que tá bem meia boca, mas é porque falta referência. A galera não quer economizar dinheiro às vezes para comprar uma cerveja boa, acha que tá caro, que não vai rolar e tal. A gente precisa disso para conseguir produzir uma cerveja legal. Então, a gente tem alguma referência ou tem que pesquisar cervejas bem ranqueadas, cervejas vencedoras de concurso, tá? Então, se eu não tenho uma base nenhuma de como montar uma receita, cara, a primeira coisa que eu faço, joga lá a cerveja, normalmente eu faço isso em inglês, né? Para quem já fala inglês fica mais fácil um pouquinho, mas joga no Google lá, receita campeã, Winner Recipe Imperial Stout, por exemplo. Cara, ele vai te abrir alguns sites que a gente vai até falar sobre eles aqui, que são sites de referência para a gente montar uma receita, mas isso ajuda bastante. Então, por ali a gente já consegue ter uma ideia do que o pessoal está usando de ingrediente para te começar a dar um norte para tu criar a tua receita. O próximo passo é a gente comparar. E pega algumas, sei lá, umas 4, 5 que tu achou bacana e começa a comparar. O que de malte aquela receita usou que essa aqui também usou. Então isso começa a fazer sentido na tua cabeça. Então, então tu viu que daquelas Imperial Stout, basicamente todas usam carafa. Basicamente todas usam Pale Ale como malte base. Então tem das 5 receitas, 4 estão usando Pale Ale, carafa e aveia, sei lá, por exemplo. Então então vou começar a montar uma receita baseado nesses ingredientes principais que começam a se repetir com mais frequência. E aqui, o último ponto, depois da gente olhar essas bases, ver o que mais ou menos vinha se repetindo, é a gente definir o que a gente quer para nossa receita. Então eu vou montar, eu escolhi a RIS. E o que eu quero para minha cerveja? Eu quero uma cerveja que seja bem alcoólica, quero que ela tenha um sabor predominante de café, não quero aquela coisa muito tostada, quero complexidade, quero que ela seja sedosa, veludada na boca. Então, daí o que a gente precisa para isso? Tá? Então esse é o último ponto, que é a cereja do bolo, que a gente precisa definir essas características para a gente conseguir, e aí daqui para frente começar a montar de fato a receita. E aí depois que a gente definiu isso, a gente vai definir os parâmetros da cerveja. Qual é a densidade que eu quero, se eu quero a FG, que é a densidade final, né? Se eu quero ela mais seca, se eu quero ela com mais corpo, qual é a cor que eu quero para a cerveja, com quantos IBU eu quero que ela tenha, mais amarga, se é mais levinha. Então esse aqui eu acho que é um dos últimos pontos para a gente definir. E aí a gente sai daqui e fala que vai de fato inserir no software os ingredientes que a gente escolheu e ajustar as proporções para alcançar os parâmetros que definiu.